Salve, salve, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui, professor Natanael. Vamos dar continuidade aqui, sequência ao conteúdo que nós viemos estudando aí relacionado à introdução, né, da administração financeira, tá? Então a gente, né, na aula passada discorremos ali sobre alguns conceitos, né, basicamente ali quais os objetivos da administração financeira, né, maximização das riquezas dos acionistas. Bem lembrar que quando a gente fala de maximização de riquezas de acionistas, estamos falando não necessariamente de empresas que operam na bolsa, né, e etc, que tem capital aberto, mas a gente está falando também, né, de qualquer tipo de empresa, de organização, né, e aí tem seus donos, né, empresários, os patrões de qualquer tipo de empregado, tá? A gente falou, né, que a área de abrangência ali da administração financeira é ampla, né, tanto o mercado financeiro, tanto os instrumentos, as instituições financeiras que existem, né, é composto também pelas finanças pessoais, né, também dentro desse mercado. As governamentais, a gente comentou ali sobre a administração direta, indireta, aquela perninha da administração que traz um objetivo de lucratividade para o Estado, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? E também as corporativas, ok? A gente falou também que a administração financeira, né, é uma arte e uma ciência de administrar recursos financeiros. Arte, quando a gente fala sobre determinado capacidade, né, do gestor financeiro, do administrador, né, ou do diretor, conforme vocês acharem melhor nomear, seria ali a arte, né, a ideia de inovar, né, de trazer inovação, a capacidade de inovar, de trazer novas ideias para o mercado financeiro. Atrelado a isso, a ciência, que são os métodos já científicos, aqueles métodos já, como que a gente pode dizer assim, já confirmados, né, já estudados e comprovados a sua eficácia na administração desses recursos. Sempre com o viés de, né, maximização ali dos recursos, sempre com o viés de maximização, né, dos recursos, no caso aí a riqueza financeira, né, a riqueza dos acionistas, tá bom? Bom, a gente comentou também, né, que quando a gente fala de maximização, se a gente falar só de maximização dos lucros, a gente está sendo um pouco tanto quanto impreciso, né? Porque a maximização dos lucros atuais pode diminuir os lucros futuros e vice-versa, né? Eu posso ter poucos lucros hoje e maximização no futuro. Isso vai depender do meu planejamento estratégico, isso vai depender da maneira como eu vou atuar, como eu vou enxergar o mercado, como eu vou analisar as tendências do mercado. E quando a gente fala de maximização de riqueza, aí sim é algo mais preciso, porque envolve, logicamente, a gente comentou, um conceito de valor presente, né, da empresa, né, um conceito líquido, que incorpora aí aquilo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, o risco e custo de capital. Tá? Eu tenho capital investido, pode ser capital próprio, pode ser capital terceiro, né, e esse capital existe um custo, e atrelado a ele um risco, né, risco de perda, né, e aí tem uma régua, né, de risco aí para ser estudada dentro dessa aplicação desse capital. Tá? Então, quando eu coloco tudo isso na balança e tenho a possibilidade de maximizar minha receita, porque eu tenho tudo isso incorporado, aí sim é o conceito mais preciso, o objetivo mais preciso aí da administração financeira. A capacidade de maximizar as minhas riquezas, né, atrelados aos riscos que eu corro através dos custos de capital que eu tenho investido, seja capitais de terceiras, sejam capitais próprios. Né? Bom, a gente comentou também sobre as funções financeiras, tá, da administração financeira. Basicamente no Brasil a gente tem duas grandes áreas, né, que a gente comentou, que é tesouraria e controladoria. Quando a gente fala de controladoria, a gente está falando aqui de controller, né, aquela parte mais de auditoria e etc. No Brasil, de modo geral, essas funções, né, no caso de tesouraria, são exercidas pelo gerente financeiro. É uma figura muito conhecida, né, no ramo, aí, nas atividades que a gente desenvolve perante aí a sociedade. Né? Perdão. E, obviamente, que
as funções de controladoria, aí obviamente vão ser exercidas aí pela função de controller, né, o auditor, vai ter várias nomenclaturas. A gente comentou também, né, que essas funções elas surgem e se expandem ou simplesmente, né, desaparecem do mapa. Isso vai depender da necessidade de cada empresa. A empresa ela começa muitas das vezes, né, costumeiramente, ela começa uma empresa de pequeno porte, né, uma microempresa, né, um microempresário ali. E aí ele vai se expandindo à medida que ele vai crescendo, que ele vai faturando, que ele vai aumentando a sua capacidade produtiva, né, a demanda vai fazendo com que ele tenha que ter mais capacidade operacional. E aí sim ele vai tendo, então, dentro dessas funções dele aí, aparecendo novos cargos, né, criando novos setores. E aí sim distribuindo essas funções, fazendo uma organização, né, um organograma mais fluido. E criando, obviamente, também mais um pouco de burocracia dentro da organização. Isso também variando, claro, de acordo com o seu negócio, né, de acordo com o porte da empresa, o estágio, como eu falei, de desenvolvimento dessa organização, como que ela está crescendo, né, como que essa organização, né, está ali, né, no tempo, né, ela começou pequena, né, começa a faturar mais. Qual é esse estágio de desenvolvimento? Isso vai, né, obviamente, interferir na forma como ela vai se organizar estruturalmente falando de finanças, tá? Obviamente também da maneira como ela opera, né, o seu modelo de negócio, como a gente comentou também. Isso vai interferir muito, né? Às vezes a gente vê, é muito comum a gente ver empresas onde o dono, né, ou existe ali um gerente financeiro que ele cuida de toda essa parte, tanto de tesouraria quanto de controladoria, né, faz, né, contato com os bancos, contatos com o cliente, cuida de carteira de contas a pagar, contas a receber, né, balança, etc. Ou como também a gente tem empresas, às vezes até pequenas, que terceirizam esse trabalho, fica mais ali com a parte de tesouraria, né, a gente voltado ali mais para caixa, movimento de caixa, carteira de clientes e tal. Então isso aí realmente é variável de acordo com o modelo do negócio, com o porte da empresa e o estágio de desenvolvimento desta organização. Beleza? Bom, a gente comentou também, né, aí relacionado, fazendo uma divisão aqui, né, entre tesouraria e controladoria, a gente tem algumas atividades, pode-se assim dizer, que são desenvolvidas por algumas delas, né? Então, quando a gente falar da função de tesouraria, a gente tem, né, administração de caixa, administração de crédito e cobrança. Pode-se dizer que seria algo mais a curto prazo, né, dependendo do caso aqui. Isso aqui, novamente, vão existir funções dessas que podem estar, né, ou não dentro de uma organização. Então, tem funções aqui que serão extintas dependendo do modelo do negócio, do porte da empresa, tá? A gente falou então, né, administração do risco, administração do câmbio, decisão de investimento, decisão de financiamento, planejamento e controle, né? Planejamento e controle financeiro, muitas das vezes, né, o gerente ali, ou o diretor financeiro, aquela pessoa que está, né, responsável por esses trabalhos aqui de tesouraria, né, às vezes vai ter na sua responsabilidade o planejamento das finanças da organização. O planejamento das finanças da organização. E é uma responsabilidade muito alta. Proteção de ativos, relações com os acionistas. Aqui a gente pode exemplificar novamente a própria instituição, né, a Unicatedral, que é uma empresa, né, que tem participação de sócios ali, é família, mas tem cotas de sociedade dividida entre três sócios basicamente ali. Então aí cuidaria dessa relação, né, aquela questão dos dividendos e tudo mais. Relação com os bancos, né, também vou pegar empréstimo, né, as taxas, né, negociamento de taxas, de boleto. Não, eu sou uma empresa que faz muito boletos, né, para os meus clientes, né, libero crédito, algo nesse sentido. Eu preciso ter uma relação muito estreita com o banco, né, para brigar por taxas, por prazo de faturamento do próprio boleto, tudo mais, limites, né, para faturamento, essa coisa toda que é bem burocrática. Quando a gente fala de controladoria, também tem algumas que podem existir ou não, né, administração de custos, né, então assim, quais são os custos da minha operação, qual é o custo médio do meu produto, né, uma coisa interessante, preços, né, auditoria interna, isso aqui
costumeiramente as organizações não fazem como deveria ser feito, né, esse trabalho de auditoria interna. É muito comum a gente ter terceirizações. O terceirizado ele vem, apresenta todo um plano, todo um projeto, coleta dados, faz o seu parecer, propõe as soluções, mas muito daquilo não sai do papel, né? A gente sabe que para você às vezes fazer, é muito exigido, né, essa gestão de risco dentro das corporações, é muito exigido de algumas empresas, por parte de algumas instituições financeiras, principalmente o próprio governo, né, a gente pensar nessa época de pandemia agora, o próprio governo, quando ele vai fazer aí a sua, por exemplo, liberação de crédito, né, de recursos, através dos bancos privados, claro, né, liberação de crédito pelos bancos privados e pelos bancos públicos, existem alguns pré-requisitos, né, que você precisa preencher, tá, para poder ter ali acesso a esse tipo né, de benefício, pode ser se dizer, né, fazer um empréstimo, um financiamento, ou algo nesse sentido. E um deles é essa questão, né, de você ter aí um trabalho de gestão de risco, né, de planejamento, né, que sejam feitas auditorias, que não auditorias tanto nos livros caixas, né, nos livros financeiros da empresa, né, como no seu processo como um todo, de compra, de venda, de distribuição, de relacionamento com os clientes. Então isso tudo é importante. Muitos gestores, né, não dá às vezes a devida importância a esse trabalho, acabam por ou não fazê-lo, ou apenas terceirizando para inglês ver, né, como a gente diz o ditado, e coloca aquilo ali num processo para poder pleitear recursos com o governo, pleitear empréstimos aí, financeiros aí junto a instituições que levam, né, a instituição a acreditar numa boa solidez ali da empresa. Lembro-me de um caso, tem uma lei, se a gente falar nas, nas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, né, no CFC, tem algumas resoluções, algumas normas que vão falar, por exemplo, sobre auditoria, né, que eu acho que você já deve ter ou não visto isso aí no curso. E tem uma lei que é de 2002, se eu não me engano, que é a lei Sarbanes-Oxley, né, a SOX, que é dos Estados Unidos, que trata justamente sobre essa ideia de auditoria, né, de contabilidade, de auditoria, auditoria contábil, né, perícia, aquela coisa toda, dos livros, né, dos balanços das empresas, justamente devido a uma série de fraudes financeiras desempenhada por empresas da época, né, lá, um caso grande é a empresa Xerox, né, que é aquela empresa de máquinas tecnológico, né, tanto de impressão, etc., scanners e tudo mais. A Enron também, que era uma empresa que tinha participação, que tinha parcerias com o Brasil também e tal, e que era de energia elétrica, né, e que fraudaram, né, especulavam, né, fraudavam seus livros para poder parecer que tinha uma boa solidez, né, financeira para poder operar na bolsa e assim a captar investidores. Aí foi um rombo grande ali na bolsa depois, quando explodiu ali a realidade das finanças daquelas empresas. E fruto disso, né, o Congresso americano desenvolveu essa lei, né, que foi um deputado, mais um senador americano, e aí eles juntaram, e inclusive o nome da lei leva o sobrenome de cada um dos parlamentares que trabalharam nesse projeto. Inclusive o Brasil, qualquer empresa, né, qualquer, né, que queira ter relações, né, fazer relações financeiras e operar na Bolsa Americana, precisa preencher esses requisitos de auditoria, esses requisitos de controladoria de acordo com essa lei, né, para você ter uma ideia. Tá? Então são algumas situações de controladoria que estarão a cargo aí, né, estarão aí, assim, como pode dizer assim, no arcabouço todo das finanças, né, da empresa como um todo. A própria contabilidade, né, aí vem o orçamento, patrimônio. Muitas empresas, galera, não tem controle do seu patrimônio, né, não faz aquela depreciação correta, né, do patrimônio, faz por estimativa às vezes. Não tem controle, principalmente se for uma empresa já de médio para grande porte, não tem controle de local, né, de condições, de armazenamento, de quantidade, né, de quem são responsáveis, né, pelo esse patrimônio.
Quando a gente fala de planejamento tributário, né, também é uma função da controladoria, né? Qual a melhor forma de eu me enquadrar, né, Simples Nacional, por lucro presumido, né, e por aí vai. Relatórios gerenciais, a gente comentava na aula passada, no famoso ERP, né? Então são sistemas, né, de gerenciamento aí para as organizações, que faz às vezes todo esse trabalho, né? Aquele sistema que você entra, você cadastra um cliente, né? Você cadastra um fornecedor, você emite a nota fiscal por ele mesmo, ele já te dá uma gestão de estoque, já te dá orçamento, né? Envia e-mail para as empresas, sabe? Tira seus relatórios gerenciais. Então esse trabalho aqui muitas das vezes fica aí pela parte da controladoria, tá bom? Desenvolvimento e acompanhamento de sistemas de informação financeira, né? A gente sabe que estamos na quarta revolução tecnológica, estamos na era da informação, ou seja, a revolução 4.0, né? A era da inteligência artificial, onde tudo, né, basicamente se informatizou, né? A tecnologia veio para isso. Então, um exemplo básico disso aí é a forma de você se relacionar, a gente estamos falando de finanças, né? A forma de você se relacionar com o banco, por exemplo, né? Os bancos digitais hoje, né? Então você não vai lá presencialmente, você não apresenta documento, não pega fila, né? Toda aquela coisa toda caiu por terra, você faz isso tudo através de aplicativo, né? Com sistemas aí de criptografia, QR Codes, né? Digitais, né, face e tudo mais, reconhecimento facial e por aí vai. Então, ou seja, esse trabalho também de desenvolver sistemas para isso e acompanhar esses sistemas de informação financeira é trabalho de controladoria também, tá? É trabalho de controladoria também. Lógico, obviamente, que isso vai, né, depender do porte da sua organização, do qual modelo de negócio, que estágio de desenvolvimento ela está, para aí sim você ter esse desenvolvimento ou acompanhamento. Muitas das vezes um sistema bem simples, gratuito, vai cumprir ali toda a finalidade dessa empresa. Tá? Outros não, vai precisar de um sistema mais complexo, vai precisar de utilizar vários sistemas, né, aglutinados. Eu volto, por exemplo, do Unicatedral. O Unicatedral tem sistema, né, RP que faz gestão financeira, gestão de estoque e tudo mais, mas também tem sistema para poder, por exemplo, que vocês acessam o AVO, já é outro sistema, né, que é o Moodle. Então, assim, são sistemas que precisam ser interligados e precisam ser, né, desenvolvidos para poder falar um com o outro. Então, é uma complexidade já um pouquinho maior devido ao modelo de negócio que ela está inserida. Tá? Ainda falando sobre funções financeiras, aí sim, tocando para frente, a gente falou sobre, né, a gente tem também aqui, de acordo com o Ross, que as funções financeiras elas podem ser de longo prazo ou de curto prazo. Tá? E quando a gente falar de curto prazo, né, o nome já fala. Então são aquelas atividades, a gente pode dizer assim, mais rotineiras, né, mais no dia a dia. Tá? Então é a administração do caixa, né, abrir o caixa, fechar a caixa, né, relatório diário, né, a administração do crédito, né, ou seja, qual o crédito que eu tenho na praça, o crediário que eu dou para os meus clientes. Né, a administração das contas a receber, quais contas eu tenho para receber hoje? Fazer cobranças, né? Eu preciso startar mensagens aqui no sistema para os meus credores, para os meus clientes que estão me devendo, tal, né? Ao mesmo tempo que eu tenho essas contas a receber, eu tenho contas a pagar, né? Então, ou seja, a curto prazo, né, essas contas a pagar basicamente elas vencem, às vezes, né, depende do seu modelo de negócio, em 10 dias, 20 dias, o mais comum 30 dias, né? Então, são atividades financeiras de curto prazo, tá? E aí? Né? Tanto eu tenho contas a receber, como eu tenho contas a pagar. Então, quais são as atividades que eu vou desenvolver para que isso aconteça, né? Quem serão, né? Quem startar, quem vai operacionalizar isso daí. Então, isso tudo precisa estar num cronograma, isso tudo precisa estar escrito, isso tudo precisa estar sistematizado, né? Quando a gente fala de administração, né, então a gente está falando de gerir, de gestão, né, de organizar, de coordenar, de planejar, de direcionar. Né, é uma ciência, né, juntada uma arte de inovar, mas também ciência sistematizada, com métodos. Tá? Gestão de estoque. Né, aí para isso também nós temos sistemas que podem fazer esse tipo de gerenciamento. A gente
tem aí, quando a gente fala de logística, né, e de estoque, dependendo do modelo de negócio que a empresa trabalha, atua, ela precisa de ter um foco mais forte no estoque, né, devido à rotatividade, né? Você pega, por exemplo, o mercado, né? Então tem estoque de frios, de perecíveis, né, de enlatados. Então cada um é uma temática, cada um é uma administração diferente. Então você precisa gerenciar isso aí. Isso aí é de curto prazo, isso aí é basicamente diário, né? Você fazer, tirar da prateleira aquilo que está vencendo, ou aquilo que venceu, fazer uma promoção, né? Aí vem as estratégias e tal. Tá? Existem sistemas para isso também, né? Existem alguns métodos muito conhecidos também para serem utilizados, como o sistema Kanban, Just in Time, que faz essa gestão de estoque aí. E basicamente também, né, a gente pode exemplificar aqui os financiamentos de curto prazo, né? Ou seja, aqueles financiamentos que eu vou, né, pagar ali, por exemplo, a gente chama ali de, né, curto prazo, o pessoal costuma dizer ali de 6 meses a 1 ano, né? Isso é uma metodologia básica, né? Quando a gente fala de médio prazo, a gente está falando de 1 ano e meio para cima, até 2 anos, 2 anos e meio. Quando a gente fala de longo prazo, é consideravelmente 2 anos para cima, tá? Bom, aí sim as atividades de longo prazo envolvem as decisões financeiras estratégicas. Por que estratégia, galera? Porque olha só, se eu tenho uma pirâmide que vocês falaram para mim que já estudaram, lá quando vocês viram gestão empresarial e falaram sobre planejamento estratégico, a gente tem aqui em cima do topo da pirâmide o estratégico, a gente tem aqui no meio o tático, certo? E a gente tem aqui na base da pirâmide o operacional. Então quando eu falo de decisões financeiras estratégicas, o estratégico ele vê o longe, né? Ele vê o todo, aquela visão holística, né? Acompanha todo o processo. Então, se eu estou dizendo de longo prazo, eu estou falando de decisões estratégicas. Então, eu preciso traçar estratégias que são o quê? Caminhos que vão me levar a uma situação futura desejável, né? Isso aí provavelmente vocês estudaram lá em planejamento. Eu tenho objetivos para serem alcançados. Desses objetivos eu tenho algumas metas a serem batidas. E para isso eu vou me utilizar de estratégias que serão os caminhos a serem percorridos até alcançar aquele objetivo pré-determinado, tá? Bom, se a minha visão, né, como organização será que lá daqui 5 anos eu seja o maior escritório de contabilidade do Vale do Araguaia, ou ser reconhecido como o maior contador, mais, né, bem sucedido, etc., eu preciso então traçar essas estratégias que vão me levar até aquele objetivo. Quando a gente falar de financeiros também, só que veja bem, olha só, pensa comigo, para que eu atinja aquele objetivo final, né, aquele objetivo lá, né, de que seja daqui 5 anos, 10 anos, que eu planejei hoje, eu preciso tomar o quê? Uma decisão. Então, para eu poder chegar lá, fazer que aquilo aconteça lá no futuro, eu tomo uma decisão hoje. Então, nada mais é que eu tomar decisões, alcançar resultados futuros com decisões presentes. Então, essas decisões financeiras estratégicas são tomadas hoje, né, mas que refletem no longo prazo. E quem faz isso? O gestor, o administrador, o dono da empresa, como eu falei. Depende do seu organograma, depende do modo como a sua empresa está estruturada, tá bom? Quais decisões podem ser tomadas? Exemplo, orçamento de capital, né? Como que eu vou fazer a alavancagem de capital, né? Estrutura desse capital, né? Como que eu vou estruturar ele, distribuir ele, né? Custo de capital, né? Importantíssimo, né? Os juros que vai incidir nesse capital que eu vou pegar de terceiros, ou o meu, se eu aplicar ele e pegar um de terceiros, o meu rende mais, depois eu pago com os juros do meu rendido, eu pago o financiamento, entendeu? Então eu preciso estudar esse custo de capital para ver que modo será melhor aplicado, né? E relacionamento com os investidores. Então, assim, são várias decisões financeiras que precisam ser tomadas. Isso vai depender, novamente, do seu modelo de negócio, do porte da sua empresa, do estágio que ela está inserida, tá? Tudo isso será aí tomado observando aí o longo prazo, por a gente chamar de funções de curto prazo e funções de longo prazo, beleza? Bom, e qual é o papel então desse administrador? A gente já vem falando, né? A gente já vem falando isso daí. Então o papel desse administrador financeiro, ele é o principal responsável pela criação de valor, né? Que é criar valor, né? Criar valor, a gente já falou, maximização da riqueza, né? Então, criação
de valor, né? Aumentar, né, o valor de mercado, o valuation da organização. A gente vai ver depois de avaliação de empresa, por exemplo. Para isso, né, envolve-se cada vez mais com os negócios da empresa como um todo. Então, aqui volta naquela mesma temática, que a gente diz o seguinte, olha, uma organização, ela é uma engrenagem, né, que ela vai se, né, engrenando ali bem engraxada para que tudo funcione da maneira mais correta possível. Então, eu não desatrelo o comercial do financeiro ou o depósito das vendas. Todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que estar centralizado, né, com o mesmo objetivo. Tá? Por isso, ele tem que se envolver cada vez mais com os negócios da organização. Ok? A função do administrador financeiro frequentemente está associada a um alto executivo. Okay? Só para a gente poder relembrar, que eu comentava isso aqui com vocês na aula passada, que muitas das vezes a gente vai ter lá, às vezes alguém, né, vai chamar de diretor financeiro, né, outros vai chamar de gerente, né, outros vai chamar de coordenador, né, e assistente, e independe do modelo, do nome, né, da nomenclatura que for dada. Claro que a gente tem lá na classificação brasileira de ocupações, lá na CBO, algumas, né, básicas, mas isso aí pode ser, né, desenvolvido aí dentro da organização. Comumente, o diretor financeiro coordena as atividades de tesouraria e controladoria. Ou seja, as duas funções básicas vão ficar a cargo desse chefe aqui, né, comumente. Claro, posso dividir? Posso. Isso vai depender da complexidade da sua empresa. Quanto mais grande, quanto mais faturamento, né, quanto mais operações diárias acontecer, fluxo e tudo mais você vai ter ali que, né, expandir, né, e desmembrar, né, a estrutura organizacional da sua empresa. Basicamente, a controladoria lida com contabilidade de custos e financeira, né, pagamento de impostos, sistema de informação. Aquilo que a gente já falou agora, né, numa aula passada, que a gente teve ali a divisão falando de a gente falou de tesouraria, né, e depois de controladoria, né, no slide anterior. Só reforçando. E a tesouraria é responsável pela administração do caixa, dos créditos da empresa, planejamento financeiro e pelas despesas, né. Então, o que é muito comum que a gente vê nas organizações, né. Fala lá com a tesouraria para, né, pegar o cheque lá no banco, não sei o que e tal. Aqueles corre de banco, né, tal, paga o fornecedor, não sei o que e tal, vê o caixa, fecha o caixa, deposita no banco. Aquela correria toda que a gente sabe de uma empresa de pequeno, médio porte aí do mercado. Tá? Aqui eu trouxe apenas para exemplo, né, para exemplificar para vocês algumas possibilidades, né, de organograma, só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, às vezes a empresa vai ter lá um diretor, que é o bambambam, né, o chefe, né, geral ali da organização. Aí, né, tem ali uma gerência comercial, tem uma gerência administrativa financeira, tá vendo? Tem uma gerência industrial, aqui poderia ter outras gerências de venda, né? Não sei, de comercial, de marketing, né? De relacionamento, relações públicas, isso varia de acordo com o modelo de negócio, né? Aí, né, abaixo aqui, ó, ainda existe um coordenador financeiro, existe coordenador de RH, coordenador de contabilidade. Por que está essa figura de RH aqui? Porque tem esse nomezinho aqui, ó, administrador. Né? Gerente administrativo / financeiro. Então, se é administrativo, cuida também das partes administrativas, né? Contratações, departamento de pessoal, enfim, né? Gerenciamento de outras atividades, rotinas administrativas que fogem à área financeira. Mas está aqui, ó, coordenador financeiro, ou seja, esse cara aqui provavelmente vai cuidar de quê? Do que nós chamamos de tesouraria, né? Esse cara aqui vai cuidar do quê? Da controladoria, tá? Então, são exemplos, né, só para a gente identificar na prática modelos de negócio que podem trazer aí essa ideia do que a gente já vem falando. Tá bom, galerinha? Bom, outro exemplo, né, aqui um pouquinho mais complexo, né, aí nós temos aí uma diretoria, independe, às vezes, isso aqui, galera, pode existir 10 diretorias aqui, né? Tem empresa que tem 3, 4 diretorias, né? Diretoria de marketing, diretoria de finanças, por exemplo, né, e tal, administrativa, financeira, diretoria geral, aí vem lá em cima, diretoria geral, o CEO, né, e aí vai novamente depender da complexidade de operações dessa empresa, tá? Aí, ó, aqui, ó, aí desce para a gerência, né, aqui, a gerência nós chamamos de tático, né,
seria um tático. Se você pegar novamente aquela pirâmide, deixa eu puxar aqui se eu consigo colocar aqui para vocês. Se eu coloco aqui essa pirâmide, né, estratégico e tático e operacional, eu tenho essa função de gerência, né, basicamente aqui no tático, no meio, né, recebe ordens de cima, descentraliza aqui, né, passa para todo mundo aqui as ordens que precisam acontecer, né, e coordena um pouco aqui os operacionais, quem está operacionalizando, ou seja, o chão de fábrica, né. Aí na gerência financeira eles têm, ó, contas a pagar, contas a receber. Olha só, puxou uma perninha aqui, ó, departamento pessoal. Por que departamento pessoal? Que cuida de pagamento de pessoal, folha de pagamento. Existe uma diferença entre DP e RH, acho que vocês sabem disso, né? Apesar de que muitas empresas atuam apenas com RH, ou atuam apenas com o DP fazendo todo o trabalho de RH e vice-versa, né? Mas existe uma diferenciação entre departamento pessoal e recursos humanos. Quando a gente fala de departamento pessoal, vamos colocar aqui o cifrão de dinheiro, né? Basicamente vai cuidar da folha de pagamento, vai cuidar, né, de pagamento dos benefícios, de férias, né? Assinatura de contrato, até às vezes, cláusulas contratuais, vai tratar ali de acertos, né? Remuneração, férias, tudo mais. Então tudo relacionado a recursos financeiros do empregado, direitos, benefícios e tudo mais dele, vai relacionar aqui, né, pagar o FGTS e tudo mais. Esse, né, coordenador, ou seja, quem for o nome responsável pelo DP, Departamento Pessoal, que vai cuidar. Quando a gente fala de RH, a gente está falando de recursos humanos, né? Então, ou seja, desenvolvimento de recursos humanos, pode-se assim dizer também. Já é aquela parte mais de trazer benefícios, aquelas atividades laborais, aquelas pesquisas de satisfação interna, recrutamento de novos funcionários, seleção de novos funcionários, né? Trabalho atrelado junto, às vezes, ao núcleo jurídico da empresa, junto ao núcleo psicossocial também, que trabalha essa parte do social, que faz aquela entrevista ali que tem com o psicólogo. Então o RH cuida mais dessa parte, né? Às vezes pode ser só um funcionário mesmo fazendo aquele trabalho, um analista de RH. Como eu falei, dependendo do caso das empresas, elas aglutinam isso aí tudo em uma função só. E em muitos dos casos, terceirizam esse trabalho também de recrutamento e seleção, que é uma outra opção também, mas até vantajosa dependendo do caso. Mas não é essa discussão, apenas para a gente poder desenvolver aqui por que estaria departamento pessoal aqui na gerência financeira, né? E aí o RH já estaria mais ligado a uma gerência administrativa, se existisse, tá? Seria uma gerência administrativa, mais ou menos assim. Bom, a tesouraria, né, obviamente, vai trabalhar sobre recursos, né? E se contas a pagar, contas a receber aqui, aglutina tudo aqui dentro, na maioria das empresas. Claro, aqui já foi uma diferenciação que fizeram, né? Mais ou menos nesse sentido aí. Mas vocês podem perceber também aqui, ó, que o organograma ele nem puxa o traço aqui para o DP pessoal. Por quê? Por mais que trabalhe com dinheiro e tudo mais, ele tende, né, muitas das vezes, ou está ligado junto com o RH, ou está ligado à gerência administrativa que eu falei. Mas, né, em todo caso, ele tem aqui, né, está sob um pouquinho a tutela da gerência financeira, justamente porque se ele vai planejar férias, né, a folha de pagamentos, estudar tudo que tem de custo, né, tudo que tem que ser pago naquele mês, precisa tratar junto com a gerência financeira para ver os recursos disponíveis para aquilo. Se vai precisar atrasar salário, por exemplo, se vai precisar pagar uma metade, outro depois, né, em uma situação igual agora de pandemia, por exemplo, né? E aí aqui tem gerência comercial, que já vai trabalhar outras áreas e tudo mais. Então só para a gente discutir aqui um dos modelos disponíveis também aí de organograma aí de uma para tratar sobre a parte financeira, né, esse papel do administrador financeiro, ou onde se encaixa essa administração financeira aí dentro das organizações, beleza? Aqui mais um, né? A gente tem aqui mais um, ó, aqui vocês já percebem, ó. Aqui quando fala máquina empresa, como toda empresa, diretoria, tá? CEO, quem você achar mais legal colocar aqui em cima. A administrativa, né? Aí tem aqui, ó, várias, ó, passa por um monte de gente, né? Back office, recursos humanos, jurídico, governança corporativa, excelência operacional. Olha o nível de estruturação dessa empresa, já está falando de excelência operacional, né, de um setor só responsável por cuidar,
né, de alcançar a excelência no chão de fábrica, né? Existe um setor de TI, né, bem estruturado a princípio. E aí a financeira, tá vendo? Já é separada. A financeira cuida da tesouraria, controladoria. Olha só, trazendo uma importância para o planejamento financeiro. Aquilo que eu vinha falando, né? Planejamento estratégico, né? Tático, operacional. Quando a gente falar de planejamento financeiro aqui, isso aqui provavelmente vai se reportar muito aqui à diretoria principal, né? Claro, passando aqui pela gerência, né? E depois chegando lá na diretoria, no CEO, quem for responsável por bater o martelo aí nas decisões, tá? Então tá aí, né, mais um modelo aí de exemplo aí de organização para ser aí estudado, tá? Bom, ainda para a gente fechar sobre o papel desse administrador, então a gente tem aqui alguns checklist, né? Manter a empresa em permanente situação de liquidez, né? Ou seja, trabalhar para que a empresa trabalhe, opere com uma boa saúde, né, financeira, maximizar o retorno sobre o investimento realizado. Esse cara precisa desenvolver mecanismos, né, para que o retorno, né, que foi investido seja maximizado. Tá? Administrar o capital de giro da empresa, né, avaliar os investimentos realizados em ativos permanentes, estimar o provável custo dos recursos de terceiros a serem captados. Então, quando você vai levar lá para o dono, por exemplo, olha, estamos precisando de um capital de giro, ou estamos precisando de um capital para investimento. O que você acha de a gente abrir uma filial em tal cidade, né? Ou expandir, ou inovar, né? Ou seja, começar a operar determinado produto também, né? Fornecer determinado serviço, e para isso precisa ter investimento de matéria-prima, de mão de obra, de maquinário, etc. Então, eu vou ter que estimar isso daí, quais são os custos que eu vou ter. Se eu vou pegar de terceiro, se eu vou pegar do capital próprio, né? E aí fazer toda uma apresentação aí para que sejam tomadas essas decisões, né? Analisar as aplicações financeiras, né, mais interessantes para a empresa. Como eu falei, dando exemplo de novo do custo de capital, se você tem capital próprio, né, o CP, né, e o CT, nossa, saiu ruim aqui, né? Mas vai lá. Capital próprio e o CT, você tem custos de cada um. Então, assim, às vezes você analisa, será que não é mais viável pegar o meu capital próprio, considerar uma aplicação financeira, às vezes até numa outra empresa de outro ramo, né, fazer um investimento lá, que o retorno lá está acima do meu, tá certo? E aí, pegar o de terceiro, né, e o de terceiro, o juros está mais baixo do que eu vou render lá, né, então, ou seja, com os juros de lá eu pago os juros de lá e eu tenho 2 capital, né, um exemplo, uma opção. Então, assim, fazer essa análise, né? Será que não seria interessante fazer essas aplicações financeiras? E aí você ter aí uma rentabilidade um pouco maior, um custo menor. Então isso vai demandar aí o papel do administrador financeiro, tá? Informar sobre as condições econômico-financeiras atuais e futuras da empresa, fazer aquelas estimativas futuras, as famosas previsões. Olha só, para esse ano a gente se manter o mesmo nível de faturamento, aí a gente estima aí que a gente vai faturar mensal, né, existe uma pesquisa de crescimento de 10%. Então a gente vai faturar tantos mil mensal, no final do ano a gente tem tantos milhões, né, e aí você começa a fazer todas essas projeções aí, né, e informar, manter sempre informado. Isso aqui, galera, diariamente, isso aqui existe planilhas para isso, né, algumas empresas mais simples usam planilhas e outras mais sofisticadas. Até as mais simples hoje já tem muito sistema gratuito também, tá? Ou assinaturas baratas. Usa o que nós chamamos de RP, né? Sistemas aí de gerenciamento de empresas. Interpretar as demonstrações financeiras, né? Claro, ele precisa entender, tá? Também, né, fazer uma leitura de um DRE, de um balanço, né? E por aí vai. Manter-se atualizado com relação ao mercado e as linhas de crédito oferecidas pelas instituições financeiras, né? Então, assim, nessa evolução aí da pandemia, por exemplo, quanto que não, né, ficou bem volátil o mercado, né? Vai e volta aí essas especulações. Então a gente teve linhas de crédito sendo abertas, ao mesmo tempo outras sendo extintas, juros subindo, juros descendo. Então o cara precisa se reinventar diariamente, acompanhar o mercado, tem que, né, como a gente disse, conhecer toda a estrutura do negócio
e está dedicado totalmente de cabeça a esse negócio, a esse modelo de negócio, para que ele possa, né, acompanhar isso aí e ter a condição de literalmente administrar financeiramente essa organização. Né? Senão, e a gente sabe que recurso financeiro, né, as finanças, ou seja, é a base, né? Pode dizer assim, são os pilares, né, de uma organização, né? Uma organização que visa lucro. Quando ela está mal financeiramente, basicamente ela está indo de ladeira abaixo, né? Está indo de ladeira abaixo, tá? Bom, e aí a gente tem, para finalizar, algumas perguntas, né? Basicamente, por que estudar finanças? Mas por que, professor, eu preciso estudar finanças? Quem precisa conhecer finanças, né? O porquê de conhecer finanças? Né? Uma resposta em uma só palavra é você. Né? Quem precisa? O porquê, nós já vimos bastante hoje, né? E na aula passada, falando sobre, né, o papel do administrador, a maximização de riquezas, maximização de lucros também, claro, né? Aumento do valor da empresa. Né? E quem precisa conhecer isso? Você, eu, todos nós. Né? Seja as suas finanças pessoais, né? Seja nas suas finanças corporativas. Tá? Por exemplo, profissionais vamos supor, né, que vamos falar de marketing e finanças, esquece contabilidade. Marketing e finanças, para dar um exemplo. Profissionais de marketing constantemente trabalham com orçamentos. Ó, tá vendo? E precisam entender como obter o maior benefício das despesas e dos programas de marketing. Né? Então eu vou trabalhar com marketing, um exemplo, né? É uma profissional de marketing. E eu não preciso entender de administração financeira, meu negócio é fazer campanha, o negócio é promover o negócio. Não, muito pelo contrário. Como que você vai brigar por um preço, né, num anúncio, numa empresa, por exemplo, se você não entende como que funciona o mercado financeiro daquilo, tá entendendo? Analisar custos e benefícios de diversos tipos de projetos é um dos aspectos mais importantes em finanças. Assim como as ferramentas que você aprende em finanças são vitais em pesquisa de mercado, projeto de mercado, canais de distribuição, tá vendo? Televisão, rádio, internet, né? Precificação de produtos. O cara me oferece um valor qualquer lá, e como que eu vou brigar com ele? Como que eu vou saber? Eu preciso entender desse mercado, tá? Aí sim, né, contabilidade e finanças também, aí o exemplo de vocês. Em pequenas empresas em especial, os contadores geralmente são solicitados tanto a tomar decisões financeiras, ou seja, tomar decisões estratégicas, como cumprir as suas próprias obrigações tradicionais de contabilidade. Eu dizia isso lá atrás, às vezes, numa determinada empresa, ou você terceiriza aquilo, e o escritório de contabilidade ele precisa fazer esse papel para a organização, precisa fazer os seus balanços patrimoniais, né, fazer todo o trabalho tradicional de contabilidade, manter a empresa informada sobre pela evolução do mercado financeiro e ainda tomar algumas decisões de investimento, né, de captação de recursos, né, de capital, etc. Então isso é muito comum em empresas pequenas. Né? Ou seja, cada vez mais a complexidade do mundo financeiro continua a crescer. Os contadores precisam conhecer finanças para entender as implicações de muitos novos tipos de contratos financeiros. Né? Novamente, eu vou assinar um contrato ali, agora, por exemplo, vou fazer uma fusão, vou fazer uma parceria, né? Vou investir, pegar um dinheiro da empresa e investir numa terceira, né? Empresa aí do ramo. Tá? E qual será o seu impacto sobre as demonstrações financeiras? Aí o cara precisa estar atento a isso daí. Então, finanças é para todo mundo. Tá? Finanças é para todo mundo. A gente pode falar também de administração e finanças. Né? Como eu falei ali um pouquinho, a gente fala de administração, a gente está falando de gerenciamento, de planejamento, de direcionamento, de coordenação, né? Tudo que envolve a arte de gerenciar alguma coisa. Né? E administração é estratégia. Pensar sobre estratégia empresarial sem pensar ao mesmo tempo sobre estratégia financeira é receita excelente para o desastre. Né? Eu costumo falar que está fadada ao insucesso. Né? Então você tem onde eu quero chegar, né? Objetivos, aquela coisa toda de empresa, visão e tal. Independente do modelo de negócio, tá? Isso é igual para todo mundo. E aí eu traço ali as minhas estratégias. Aí na minha estratégia eu vou vislumbrar, não, que eu vou, né, criar uma campanha forte em cima de determinado produto,
que eu vou contratar um profissional renomado e tal, e a campanha vai ser forte em cima da minha qualidade do serviço prestado, e não sei o que e tal, ambiente, né, atendimento ao cliente, sistematização, sistemas, né, aplicativo para o cliente e tal. Mas aí eu não atrelo aquilo ali aos custos que eu vou ter financeiros para poder desenvolver tudo aquilo ali e ainda sustentar a minha empresa, que a minha empresa seja, né, que ela seja ali com uma boa solidez. E aí, se eu não fizer isso estrategicamente, financeiramente falando, eu estou fadado a um insucesso, né? Então, consequentemente, os estrategistas precisam ter clara compreensão das implicações financeiras de seus planos estratégicos. E aí, galera, planos estratégicos pode ser você, contador, pode ser você, administrador, pode ser você, marqueteiro, pode ser você, que é só mesmo o cara que carimba ali, que preenche não sei o que e leva no banco. Tem que pensar estrategicamente também, falando de finanças, tá? Às vezes a sua empresa é você, o dono, né, e mais 3, 4 ali, então todo mundo está no mesmo bolo, tá? Precisa compreender essa ideia de administração financeira, tá? E novamente, para a gente fechar, a gente fala de você e finanças. É você mesmo, tá? Talvez a razão mais importante para conhecer finanças é de que você terá que tomar decisões financeiras que serão muito importantes em termos pessoais, né? Seu sonho é começar seu próprio negócio? E aí? Então você precisa entender de finanças sobre aquele negócio. Quer saber qual será o tamanho do seu crédito educativo antes de assumir uma dívida? Vou tomar empréstimo para estudar. Vou fazer um financiamento estudantil, né? Vou embora para uma outra cidade, porque lá é um polo estudantil, educacional. Quais serão as implicações financeiras que eu vou ter em cima daquilo ali? Aluguel, né? O básico, né, de sobrevivência, a gente tem comida, água, luz, tal, etc. Materiais, né, mensalidade, se não for pública, juros de financiamento, deslocamento. Então, assim, tem um arcabouço inteiro que remonta a finanças. E eu preciso ter esse conhecimento para poder falar, né, para poder ter propriedade de tomar as decisões que impactarão aí no sucesso ou não desse meu projeto. Tá? Beleza, galerinha? Então, por hoje é só. Relacionado a isso, a gente encerra essa parte relacionada a conceito, basicamente. E aí vamos já começar agora, né, a trabalhar um pouco mais técnicas mesmo aí de administração financeira, tá? E vou deixar para vocês também mais um material ainda para a aula de hoje, para complementar o que a gente já vinha estudando. E aí espero a participação de vocês no nosso fórum aqui dentro do nosso aula. Tá ok, galera? Obrigado, tá? Fiquem com Deus e já vamos para a próxima atividade lá do fórum. Valeu, um abraço.